Olá pessoal, que bom estarmos mais uma vez aqui através deste momento a qual o Senhor preparou para que nós possamos nos compartilhar e crescer um pouco mais, desenvolver em nós o Evangelho de Jesus Cristo. Espero que o Espírito Santo de Deus esteja presente, transformando a cada um de nós no melhor, mais parecido com Cristo a cada dia. E hoje o tema é um assunto bem interessante e controverso. Há muita controvérsia sobre esse assunto e eu espero que através desse momento de conversa que temos, possamos desenvolver um entendimento, um raciocínio segundo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto de hoje é sobre santificação. Precisamos entender o que isso significa. Mas antes eu gostaria de ler um texto muito interessante que se encontra na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Assim a palavra nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um texto que não precisa discussão sobre ele, é um fato a qual reconhecemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém irá ao Senhor, ninguém será recebido pelo Senhor. É um fato. Mas a pergunta que fazemos é o seguinte: como alcançarmos essa santificação? Qual é o caminho a ser percorrido para poder alcançar esse processo de santificação, a qual o Evangelho nos ensina que se faz necessário para que possamos ter uma comunhão, ser acessível a Deus? Primeiramente, nós temos que entender algo muito interessante. Há uma confusão no meio evangélico, no meio cristão. O meio cristão define a palavra santo de uma forma equivocada. O meio religioso define a palavra santo como ausência de pecado, como alguém que nunca pecou, alguém que anda certinho. Isso é muito perigoso compreendermos dessa forma. A palavra santo, ela significa separado. Ela significa que o ser humano foi separado para Deus. A palavra santo significa separação. Nem sempre uma pessoa, um ser humano que não fuma, que não bebe, que não adultera, que não joga ou que não faz alguma outra coisa a qual nós do sistema religioso consideramos pecado, imundo, não significa que essa pessoa ela é santa. Não significa que ela é separada. Então a primeira coisa que temos que entender é que santo não significa ausência de pecados, de erros, de falhas. Santo significa separado, separação, a qual Deus nos separou para Ele em Cristo Jesus. E para podermos compreender melhor, numa linguagem bem simples, bem rasa, é preciso nós entendermos que existem duas alianças, a qual nós, os evangélicos cristãos, precisamos compreender. Existe a velha aliança, que era determinada pela lei, que durou até João Batista, como disse Jesus em Lucas 16:16, onde ele diz assim, que a lei e os profetas, que são o que constitui a velha aliança, duraram até João Batista. Então, a partir daí, a partir da crucificação e ressurreição de Jesus, se inicia uma nova aliança. Então, é aquela aliança que Jesus, na ceia, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, precisamos entender e compreender isso. Existem duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Precisamos entender sobre qual aliança que nós estamos falando. Vamos falar primeiro da santificação mediante a velha aliança, que é
a que mais os evangélicos, mais os cristãos estão apoiados e creem nela. Então, a santificação perante, interpretada dentro do conceito da velha aliança, significa o quê? Que a pessoa aceita Jesus pela fé no início, ela crê, ela recebe Jesus, e depois começa o processo de santificação. É um estilo tipo escada, de degraus, a qual a pessoa, ela aceitando Jesus, ela começa agora a lutar contra o pecado. Ela começa a se esforçar para deixar disso, deixar daquilo, e dá a impressão que a pessoa vai subindo uma escada de degraus, a ponto que ele acha que ao decorrer da vida dele, do processo da vida dele, ele chegará ao perfeito caráter de Cristo. Só que esse sistema, esse meio de entendimento da santificação mediante a velha aliança é muito perigoso. Por quê? Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, nesse processo de entendimento, de santificação na velha aliança, de que vou subindo aos poucos os degraus da santificação, hoje eu deixo disso, amanhã eu deixo daquilo, e com a impressão de que ao decorrer da vida eu alcanço a perfeição, a plenitude em Cristo, é equivocado porque eu aplico a lei. E aplicando a lei, diz aqui Tiago 2,10, que se eu tropeçar em um degrau desse, se eu errar em um ponto dessa minha caminhada, no sentido do caráter de Cristo, da perfeição, eu volto ao zero. Então, todas as vezes que eu errar, que eu falhar, que eu dar uma escorregada, eu volto ao zero novamente e começa o processo. Então, esse processo nós nunca iremos alcançar a santificação, porque sempre estamos falhando, querendo ou não, em pensamento ou ação, nós estamos sempre voltando ao zero, sempre ao primeiro degrau da nossa caminhada. Então, a santificação, no entendimento da velha aliança, é esse esforço, é separar salvação com santificação. Se separa essas duas coisas, nós na velha aliança entendemos que Jesus salva, mas a santificação depende de mim, de você, de nós, do nosso esforço, da nossa capacidade. Então, e quando isso depende de nós, reconhecemos que nós não conseguimos, devido que a lei exige uma perfeita obediência a todas as leis. Agora, voltando para a nova aliança, como que nós entendemos santificação dentro da nova aliança, dentro da graça? Como que isso acontece? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Observe-se a expressão santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que interessante. Olha a colocação da palavra santificado na nova aliança e santo. É algo que não depende de nós. Não é algo que acontece a partir do nosso esforço de lutar contra o pecado, de lutar contra as falhas. É um processo dentro da nova aliança, a santificação é algo que acontece em Cristo. Ele nos torna santo, Ele nos torna aceitável, Ele nos torna puro diante de Deus.
Então é completamente diferente do contexto da velha aliança. Precisamos compreender isso. Aqui em Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, nós vamos analisar e ver como é que acontece a nossa santificação, como é que nós nos tornamos santos na perspectiva e na interpretação da nova aliança. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 10. Perdão, é versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Olha aqui. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou, promoveu a paz no corpo da sua carne, na cruz, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha aí, dentro do conceito, dentro do ensino, dentro do espírito do Evangelho, como que acontece essa santificação? Como que acontece esse se tornar santo? É Cristo que promove isso na nossa vida. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É uma obra exclusiva de Jesus Cristo. Ele se torna obediente para que possamos, através da obediência dele, sermos recebidos e aceitos por Deus de uma forma santa, irrepreensível e inculpável. Então, esses dois modelos de santificação precisa ser analisado e precisa ser trazido a nosso entendimento o que é que aconteceu quando Cristo veio ao mundo. O que é que ele promoveu? Em João, no capítulo 17, versículo 19, ele nos fala desta forma. Ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a santificação que tanto nós debatemos hoje não é o fato da pessoa errar ou deslizar, não. É o fato dela crer em Jesus pela fé, receber pela fé a graça do Senhor, e nesse processo, salvação e santificação são juntas. Já aconteceu, não existe nada de errado mais em relação a Deus, entre você e Deus, porque a paz já foi restabelecida, a reconciliação já foi feita, Ele te tornou santo. Ele promoveu a tua santificação. E é óbvio que o Espírito Santo morando em nós, que nos traz essa santificação, ele promoverá em nós cada dia mais um afastamento de nossas coisas erradas. Ele produzirá algo maravilhoso de constrangimento em relação àquilo que Cristo fez. Então, santificação é algo que aconteceu em Cristo. Porque todo o assunto, ele deve ser interpretado como, eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, porque você pode estar dizendo o seguinte: mas eu prefiro ficar na velha aliança. É uma decisão de cada um, mas olha só o que Paulo, pelo Espírito, ele nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: o qual Deus nos fez também capazes, habilitados, de ser ministros de um novo testamento, da nova aliança, não da lei, não da letra,
mas do Espírito, porque a lei mata e o Espírito vivifica. Então, mediante a isso, todos nós, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, nós somos habilitados a ministrar e a crer e a ensinar dentro do Novo Testamento, dentro da Nova Aliança. Nós não podemos mais ensinar ou ministrar a partir da Velha Aliança, porque se eu aplico a Velha Aliança, eu aplico morte, eu aplico condenação em cima do povo. Então, a palavra, o Evangelho nos ensina que tudo que nós temos que fazer tem que ser mediante a Nova Aliança, nos ensinos da Nova Aliança, e esquecer da Velha Aliança. Eu posso muito bem ter acesso à Velha Aliança para ter conhecimento de história, mas não como doutrina de salvação. Então, santificação é algo que nós, não por merecimento, não por méritos, mas de presente, Ele nos santificou. Jesus nos santificou e nos separou para Deus. Como diz a palavra, que Ele nos tirou da morte para a vida, nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então que possamos nesse momento de compreender sobre qual santificação você está firmado, sobre qual aliança que você está firmado. Fica essa reflexão e espero que o Espírito Santo testifique e amadureça esse ensino, esse Evangelho, essa palavra nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.